tema da mensagem de hoje é libertação financeira. Amém? Por que este tema, libertação financeira? É para concluir o que foi ministrado em todo o momento do louvor. É o que mais a gente corre hoje em dia. A gente acaba matando um leão e um urso todos os dias pelas nossas finanças, né? A gente vê numa cidade grande as pessoas correndo, se matando para cumprir, sabe, para suprir as suas necessidades básicas. E por mais que corra, por mais que faça, parece que ainda sempre está restando alguma coisa. Porque temos sonhos, temos projetos. Mas não adianta, amado, a gente correr atrás da bênção. Nós precisamos inverter o papel. Nós precisamos correr e confiar no Senhor. E a confiança nele, Ele supre todas as necessidades. Amém? Certa vez havia um homem chamado Elias, em que ele passou um momento muito difícil. E ele foi para uma caverna. E ao passar aquele momento de estresse, de muito cansaço, o Senhor disse: agora chegou a hora de você sair daí. Você vai para uma cidade chamada Sarepta, e eu vou falar a respeito desse versículo, e lá vai haver uma viúva, e essa viúva ela vai te sustentar. Então, se hoje em dia, dependendo da viúva, tem pensão, tem aposentadoria, dependendo de quantos maridos teve pensão de cada filho. É uma realidade, não é verdade? E que ganham, por sinal, muito bem, não digo todas, mas a gente sabe que existe. Então as mulheres hoje são independentes. E podem até sustentar o homem, sim. Mas naquela época não. Até porque as viúvas, quando seus maridos morriam, se elas não tivessem filhos adultos para trabalhar, elas eram vendidas como escrava, ou eles eram vendidos como escravo, ou talvez prostituta. Então a tendência dessas mulheres era uma dificuldade muito grande. Agora imagine você, Deus ele chamou o profeta, e ele não quer saber. Deus, quando ele chama e acabou. É mais ou menos quando você tem 17 para 18 anos, que o tiro de guerra te chama e diz que você vai ter que servir, e não tem opção. Em época de guerra, quando o governo diz, você vai, trabalhar, você vai ser soldado, mesmo que já tenha um tempo que você não faz mais aquilo, é imposição, é chamado, é autoridade. E eu quero que você entenda nesta noite que Deus te chamou para te fazer um homem próspero, para te fazer uma mulher próspera, para te abençoar com toda sorte de bênção, para viver o melhor da terra. Mas para isso nós temos que cumprir alguns princípios. E mesmo que lhe falta fé, amém? Você precisa entender que a falta de fé se vence a partir do momento que você toma a autoridade de fazer, eu vou fazer, e mesmo que não haja fé, haja confiança, Deus completa a obra na tua vida. 1 Reis capítulo 17, versículo 8 diz assim: veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habite ali. Eis que o ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois o fará para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias.
Da vasilha, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nos colocamos neste momento e queremos ouvir a Tua voz ao nosso coração, em nome de Jesus. Hoje nós temos vivido dias em que muitos jovens têm buscado se informar mais, porque antigamente se arrumava serviço com quarta série. Quem tinha quarta série arrumava serviço, depois ginásio, até a oitava série, depois até o terceiro colegial. Agora não adianta mais, dependendo da função, sem uma faculdade você não consegue mais trabalhar. E hoje em dia vai mais além da faculdade, você ainda precisa ter um tempo de experiência. Agora eu fico imaginando, como é que uma pessoa faz um determinado estudo, vai para uma determinada faculdade, para alcançar um emprego de excelência, que ele pagou tão caro para estudar, ele depende de ter experiência, mas se o tempo que ele poderia ter experiência, ele estava estudando. E a tendência disso, amado, é esse círculo se fechando. Porque nós temos vivido dias em que as pessoas não se conformam com o que têm e querem cada vez mais. Eu sou de uma época, sabe, que nós tínhamos uma calça para ir para a escola, outra para passear e o outro para bater durante o dia. E muitas pessoas da minha época, até numa condição melhor, tinham essa condição. A gente não se preocupava com tantas coisas. Imagina que tênis de marca, quando saiu o Silvio Santos uma vez, falou na televisão um tênis chamado Montreal. Coisa moderna. Eu disse para minha mãe: mãe, tenho tanta vontade de ter um tênis Montreal. E a minha mãe disse: não, meu filho, o que dá para a gente comprar é uma Conga. Verdade. E a Conga era o dia a dia. E depois saiu Conga, saiu Bamba, saiu Quixute. Possui um Quixute. Enfim, irmãos, nós vivíamos felizes. A nossa brincadeira era ir ficar na rua, na frente de casa, brincando de pega-pega, mãe da rua, esconde-esconde, pula elástico, e uma série de situações. Éramos felizes. Não estou dizendo que as crianças hoje não são, mas nós somos culpados pela geração de hoje. Porque eu sou de uma geração, sabe, que nós passamos muitas dificuldades, ou porque não tinha, ou porque na época a tecnologia não era avançada como hoje. Imagine, quando saiu a primeira TV era preto e branco. Quando veio sair a TV colorida, foram anos depois. Hoje lançaram, não tem muitos anos, que lançaram a primeira TV de uma evolução melhor, que é a TV de plasma, depois veio de LCD, depois veio de LED veio Full HD, agora Smart TV, e está indo. É uma questão de tempo muito rápida, a gente não consegue acompanhar. E hoje, por conta disso, as pessoas têm essa tendência de querer as coisas muito rápidas. Então hoje você tem um celular que você não quer mais, porque ele não tem joguinho, você quer agora um celular melhor, depois já é um smartphone. O smartphone já não é mais o mesmo, porque não é de última geração, A Apple acabou de lançar o iPhone 5, daqui a pouco iPhone 6 ou S, A Galaxy lançou o 3G, o 4G, no Japão já estão falando de 5G, e nós estamos nesse barulho, e se a gente não percebe, nós começamos nisso. Hoje, sabe, antigamente você comprava uma calça para passar o final do ano, uma roupa nova para ir num casamento. Eu vejo pela minha filha, às vezes eu pego no pé, dizendo: poxa, comprou essa roupa ontem, você já foi para a escola com ela hoje, quer dormir com ela. Você nunca soube o que é ter. E não é porque a gente está querendo regular, é porque está indo tudo tão rápido que os seus valores já não são mais o mesmo. Eu sou de uma época que eu tinha um carrinho, esse carrinho ficava 5, 6, 7 anos, não podia quebrar, se quebrasse estava na roça. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, meia hora depois está todo desmontado, e o pai e a mãe dizem: briga não, filhinho, depois a mamãe vai lá e compra outro.
Então não tem mais segurança em nada. E nós estamos alimentando os nossos filhos para correrem como nós corremos, para estudar cada vez mais como nós estudamos, para correr atrás do prejuízo como nós corremos, para ser uma pessoa estressada como somos, para não ter mais tempo como nós não temos. Antigamente as pessoas trabalhavam até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e todo mundo em casa estava lá assistindo sua televisão, conversando, contando história. Antigamente acabava muito a luz, lembram disso? E os pais ficavam ao redor da mesa com os filhos, contando uns contavam umas histórias macabras que a gente ficava com medo, e outros contavam histórias realmente que aconteceu, e era gostoso, e tinha família, e as pessoas se amavam, e ninguém matava ninguém, e ninguém usurpava o que era de ninguém. Mas hoje, irmãos, o mundo está caminhando a um processo que quem tem quer ter mais, e o que tem mais não está satisfeito com o que tem. E aí essa busca incessante. E quando nós não temos mais tempo e nos convertemos, Deus começa a ficar em segundo, em terceiro, talvez em quarto. Porque antes você trabalhava de segunda a sexta, agora você também está trabalhando de sábado. Faz um curso durante a semana, segunda, quarta e sexta. Terça, quinta e sábado você tem um outro evento. Só tem o domingo, e às vezes o domingo você quer sair com a tua família. Aonde ficou Deus? Só que um dia nós vamos nos apresentar diante dele. Eu não digo para o mundo que não o conhece, eu digo para crente que tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele vai dizer: o que você tem a me dizer durante todo o tempo de vida que eu te ressuscitei do inferno para fazer a minha vontade, a minha obra, o que você tem feito? Ah, Deus, eu estava atrás do dinheiro, porque era tanta conta para pagar, era cartão que estava vencendo, era boleto que estava chegando, seguro do carro. A mulher começou a complicar e disse que ela queria um carro também, tem mais o IPVA do carro dela. Sabe como é que é? Deus quer te dar tudo isso, mas com um único propósito: confia tão somente nele. Primeiro, Satanás quer a igreja e os membros pobres. E por muitos anos a igreja, e começou no Brasil como a igreja católica, dizendo que Jesus era pobre, e no seu hino natalino dizia: pobrezinho nasceu em Belém. A história não é essa. Jesus não nasceu em Belém numa manjedoura porque José não tinha dinheiro. Pelo contrário, José, ele era um profissional da época, como se fosse um engenheiro hoje. Ele era muito bem sucedido naquilo que fazia. Amém? E ele só não foi para uma estalagem, como diz lá no livro de Mateus, porque todos os hotéis da época estavam lotados por um evento que tinha na cidade. Mas tinha que se cumprir o que Isaías já havia profetizado, que o grande rei, o soberano, teria que nascer no meio dos animais, numa manjedoura. E por isso que Jesus nasceu lá. E por muitos anos nós aprendemos a vida inteira, sabe, a dar esmola. Esmola é o que sobra, esmola é aquilo que você não quer, esmola é aquilo que não lhe faz falta. E a igreja por muitas vezes ensinou isso, a dar esmola, sendo que tudo aquilo que você entrega é semeadura. E se você entrega esmola, quando você precisar, você vai receber esmola. Preste atenção que o texto diz o seguinte: que Deus manda o profeta. E se você ler o texto antes, você vai ver que quem alimentava o profeta era um corvo. Ele estava numa caverna, e Deus dizia assim, todos os dias, não foi um dia ou outro, de vez em quando. Deus, quando Ele abre a porta, Ele é fiel para cumprir. E todos os dias o corvo ia, levava pão e levava carne para o profeta. Imagina um corvo levando carne. É a mesma coisa você dar uma banana para um macaco e dizer assim: vai entregue para aquele outro ali. Não vai entregar. Mas quando a ordem é de Deus, até os animais são obrigados a obedecer, mesmo na sua inconsciência. Chegou um momento que o ribeiro havia secado, e o ribeiro só secou porque o próprio profeta disse que não choveria naquele local. Quando o ribeiro seca, Deus disse assim: agora, Elias, sai daí, vai para uma cidade chamada Sarepta. E ele disse o nome da cidade.
cidade de Sidom. Você vai para lá e neste lugar você vai encontrar uma viúva, e esta viúva vai te sustentar. É o que eu havia dito. Viúva não tinha condição de sustentar ninguém. Mas quando Deus coloca a mão, amado, aonde você menos espera, o que será o sustento da tua casa, que será a tua provisão, que será a tua bênção. E esta mulher, ela ouve do profeta dizendo: pega um pouco de água para mim. Por quê? Porque não era honroso que o homem fosse até o poço tirar água. Então a mulher é que fazia esse trabalho, sabe? Quando ela ia indo tirar água, ele entendeu que aquela mulher era a mulher que Deus havia dito. Então ele teve a ousadia, porque ele era homem de Deus. E o homem de Deus precisa ser ousado naquilo que o Senhor nos ordena fazer. Ele diz: traga para mim também um pão, um bolo. Aí mexeu no problema que ela estava passando. Ela disse: oh meu Senhor, assim como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada. Na minha casa eu tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite. O que é isso para fazer um bolo para ti? Até gostaria. E ele então libera uma palavra na vida dela, como hoje eu vou liberar na sua vida. Ele diz: a farinha da tua panela não faltará. O azeite da tua botija não faltará, se multiplicará. Assim diz o Senhor para ti: vai e faça primeiro. Olha como ele é ousado. Ele diz: faça primeiro para mim, depois você faz para ti. Sabe o que acontece com o crente hoje? Ele faz primeiro para ele, para a casa dele, e se der, ele entrega para o Senhor. Isso não é fé. Fé é dizer: Senhor, o que eu tenho de melhor eu entrego a ti, porque eu sei que a resposta que vai vir de ti não é apenas muito obrigado, você é bonitinho, você é obediente. Aquilo que Deus faz para nós é abundante, e o que você tem não é teu, meu amado. O dia que você morrer, você não leva nada, nem a roupa, se não colocarem no teu corpo, você não leva. O que nós temos é a provisão de Deus, e a Bíblia diz que Deus ainda usa o ímpio para abençoar o justo. Então, quando nós temos que fazer algo para Deus, nós temos que fazer com excelência, porque é Ele que cuida de nós. Deus quer uma igreja próspera, membros prósperos, para que se cumpra a palavra dele. Mas o diabo a vida inteira ensinou que as pessoas tinham que ser humildes, e humildade estava ligada à miséria, à escassez. E o que é então a prosperidade bíblica, pastor? A prosperidade bíblica é quando nós vivemos a palavra de Deus e trazemos a excelência de Deus para nós. Sabe? Precisamos sair do ringue. Não lute com você mesmo. Para de duvidar da palavra do Senhor. Sabe? Porque a palavra de Deus é para a minha vida, é para a sua vida. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se o cristão achar que ele tem que correr todos os dias, matar um leão, matar um urso para sobreviver e deixar as coisas de Deus de lado, ele vai viver o que eu acabei de dizer, a vontade de Satanás. Vai viver pobre. Ele compra uma coisa hoje para pagar amanhã, ele vende o almoço para comprar a janta, vai viver de aparência e não vai ter nada, porque não confia no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz ainda que Ele tire tudo, amado. Nós não podemos perder o amor que temos pelo Senhor. Amém? Deus queira que isso nunca vá acontecer com vocês, mas se um dia você que tem filho faltar na tua casa, eu tenho certeza que você vai dormir com fome, mas você vai querer o teu filho alimentado. Sim ou não? Assim é o teu Deus contigo. Mas o que o diabo quer é que você viva de aparência. E nós precisamos colocar a ordem de Deus, a palavra de Deus, o conceito de Deus em nossas vidas. 2. Conceitos que atrapalham a prosperidade, ou seja, engano de Satanás. Conceito 1. Uma pessoa ou igreja, para agradar a Deus, tem que ser humilde. E humilde é ser pobre. Esse é o conceito do diabo. Se eu sou humilde, não quer dizer que eu tenho que ser pobre. Humilde não quer dizer que eu tenho que andar de chinelinho, de roupa rasgada. Nossa, aquele pastor, ele é humilde. Não é essa humildade que a Bíblia diz. Humildade de espírito. Amém? É o que eu sempre digo: se Jesus fosse pobre, ninguém disputava a sua capa, a sua túnica. E os guardas de Roma ganhavam muito bem e se vestiam muito bem. Mas
a túnica de Jesus foi disputada por todos. Sabe, meu irmão, nós devemos viver o melhor da terra porque esta é a vontade de Deus. Conceito 2, espiritualizar as coisas, dizendo que tudo é espiritual. 2 Coríntios 8:9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Você está entendendo? Ele nunca foi pobre. Ele se fez pobre, para que nós possamos enriquecer. Enriquecer, a palavra enriquecer no termo grego aqui, quer dizer ter o melhor da terra, ter tudo de bom. Não é riqueza de ser abundante, rico, milionário, extravagante, mas é você ter uma vida, amado, que realmente dentro dos seus propósitos, você possa ter o melhor da terra. Amém? Preste atenção. Ele se fez pobre para que você pudesse ter o melhor da terra. Porque quem é Jesus? Jesus é Deus. É o Senhor Criador dos céus e da terra. Tudo é dele. Tudo foi feito por ele e para ele. Amém? E a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Conceito 3. Desculpas usando a palavra dizendo: no mundo tereis aflições. Que está em Mateus 5, do 11 ao 12. Aflições nós teremos. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, nós somos abençoados. Conceito 4. A visão que eu tenho de mim não é a mesma visão que Deus tem de mim. Eu posso ter uma visão sobre a minha vida, Deus tem outra. E a visão que Deus tem é que não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o que vai vestir, não se preocupe com as coisas que tem a fazer. Cuida dos meus interesses, porque do seu cuido eu. Amém? Que é chamado o conceito de embaixador, amado. Veja que Elias e a viúva de Sarepta, o que eles passaram. Aquela viúva podia dizer: ô profeta folgado, eu estou dizendo para o profeta que eu não tenho, eu só vou comer, fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois nós não teremos condições, vamos morrer de fome, porque não tem ninguém para sustentar. E ele diz: traz primeiro o bolo para mim, depois você faz para você. Sabe o que ela fez? Ela olhou para ele, sabia que ele era homem de Deus, e disse assim: olha profeta, como você pode dizer, olha pastor, pela tua palavra, pela palavra que sai da tua boca, que eu sei que vem do reino de Deus, eu vou fazer, e Deus vai me honrar. E ela fez, e Deus honrou. Glória a Deus. Sabe, meu amado, nós precisamos aprender isso. Se o homem de Deus veio aqui em cima e ministrou sobre a tua vida, se o teu pastor, o teu líder, aquele que cobre a tua vida em oração, tem ministrado pela palavra dele, sabe, é isso que você deve fazer, pela tua palavra eu vou fazer. Porque Deus não deixaria ninguém subir aqui e falar besteira para ti, porque você é ovelha do rebanho dele. Poderia falar uma vez, duas, mas não há tantos anos contigo falando besteira. É Deus que cuida de ti, meu amado. É Deus que te sustenta. É Deus que sustenta o homem de Deus aqui à frente, para que você possa ser abençoado. Sabe, certa vez Jesus, quando ele chama os apóstolos, eles estavam numa pescaria e ficou a noite inteira sem pescar nada. Eles sobem numa pedra e esse começa o chamado dele. Ele diz: lança a rede ao lado direito do barco. E eles disseram: não, passamos a noite inteira. Ele diz: não, vocês vão ver. O que eles disseram? Pela tua palavra nós iremos lançar. Você que está recebendo essa palavra aí no teu coração, aprenda isso. Quando você estiver sendo ministrado, diga você aí: você e Deus, Senhor, por esta palavra, pela palavra está sendo ministrada, eu vou tomar posse, eu vou viver o melhor da terra, eu vou alcançar minha cura, eu vou alcançar o meu milagre, eu vou me posicionar. E eu duvido, meu amado, como o ar que eu respiro, que se Ele vai deixar você na mão. Nunca deixou, não vai ser você que Ele vai deixar. Amém? E nós precisamos viver o resgate pleno. Lá no livro de Êxodo, capítulo 10, 26, conta uma história que Moisés disse a Faraó que nenhuma unha ficaria no Egito. Faraó chegou uma hora e disse: tá bom, vocês querem ir embora, eu já vi vários sinais, mas é o seguinte, esse povo trabalhou muitos anos aqui, alcançaram bastante coisa, então vão vocês embora, só com a roupa do corpo, com a mão na frente ou outra atrás, deixem todos os bens e as riquezas aqui. Olha o que Moisés disse para ele:
e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor, o nosso Deus. Porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, Moisés disse: não vai ficar um gado aqui, não vai ficar uma galinha, não vai ficar um pardal, que seja. Nós vamos levar tudo, porque tudo foi Deus que nos deu, e é com isso que Ele nos deu que nós serviremos ao Senhor. Até que nós chegamos à nossa terra, nós vamos sacrificar ao Senhor, nós vamos dizimar ao Senhor, nós vamos ofertar ao Senhor. Então nem uma unha vai ficar, Faraó, porque senão ninguém sai daqui e as pragas continuam. Isso é ter autoridade. Amém? Às vezes as pessoas querem reter algo nosso e nós dizemos: foi Deus que me deu, não vou deixar nada, sabe? Deus não vai permitir que nada lhe é tirado, porque o Senhor vai te dar e vai honrar a ti. Se nós começarmos a olhar a descendência de Abraão, sabe, no livro de Gênesis, e olhar para Gálatas, nós começamos a perceber, amado, que houve vários momentos de obstáculos à prosperidade. Olha o que diz Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Somos herdeiro através de Cristo e de todas as bênçãos de Abraão. Quem foi Abraão? Um homem pobre? Um homem próspero, porque ele resolveu obedecer. Imagine, ele estava no seio da tua família, uma família próspera, na cidade de Ur. E o Senhor disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um outro lugar onde eu te enviarei. Detalhe, não falou o lugar e nem quando ia abençoar. Abraão demorou 18 anos para ser abençoado, mas ele confiou na promessa e se tornou um homem tão próspero que desde o Velho Testamento até no Novo Testamento se fala da prosperidade dele. E diz mais: quando nós confiamos no Senhor, nós somos herdeiros da descendência de Abraão, conforme a promessa, e também da bênção de Cristo. Oh, meu amado, não podemos deixar que a riqueza suba a nossa cabeça, que o poder suba a nossa cabeça, mas nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Tem gente que é tão miserável que ele está exatamente no ponto 3, as áreas da influência de Mamon. Olha o que esse desenho está mostrando algumas pessoas prostradas diante de um altar com o símbolo do dinheiro. Tem gente que exalta o dinheiro e coloca o dinheiro como seu Deus. Primeiro o dinheiro, depois as outras coisas. Peça tudo para essa pessoa, mas não peça R$1 emprestado, porque daí você arrumou briga com o inimigo. Esse espírito, esse demônio, chama-se Mamon. É o Deus das riquezas, da riqueza ilícita, claro. É aquelas pessoas que, para subir na vida, passam em cima de todo mundo, atropela todo mundo, atropela na empresa todo mundo, sabe? E tem uma vida realmente toda destruída por uma vaidade que não é de Deus. O homem e a mulher de Deus, ele alcança devagar, mas aquilo que ele alcança é sólido. Nada te tira e ninguém te toma. Amém? Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? E existe aqui alguns espíritos que o diabo por muitas vezes traz na influência de Mamon. O primeiro dele é espírito de miséria e pequenez. Ou seja, são pessoas que são miseráveis e pensam muito pequeno. São pessoas que às vezes deixam de comer o que tem vontade para guardar dinheiro, porque tem medo que amanhã, sabe, talvez no passado passou alguma dificuldade, tem medo de faltar, então se tornou mesquinho, sabe, se tornou miserável. E essa pessoa, ela está sendo regida por um espírito de Mamon. É por isso que Jesus diz: ou você serve a Deus com a excelência de entregar, ou você serve a Mamon com a excelência de só guardar, passar necessidade, usar roupa rasgada, porque tem medo que um dia falte. Aí morre, os filhos vão gastar tudo da noite para o dia. Não é verdade? Espírito de ansiedade, espírito de consumismo, ou até mesmo espírito de rebelião.
que é o pecado de feitiçaria. Isso está ligado a este demônio chamado Mamon. Amém, meu amado? E a libertação financeira, nós precisamos nos libertar disso, desse tipo de sentimento. Se coloca de pé e diz assim: eu vou viver. Eu vou viver. Ah, mas todos de pé. Isso. Eu vou viver. Eu vou viver. O melhor de Deus na minha vida. O melhor de Deus na minha vida. Pode sentar. É que tinha alguns cochilando, então a gente já dá um up. Agora foi embora o cochilo, né, William? 4 fatores que impedem a prosperidade. Primeiro, vamos ver todos juntos. Rejeitar a instrução de Deus. Mais alto. Rejeitar a instrução de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando o livro de Josué fala sobre isso, ele fala exatamente sobre o obedecer, que diz assim: olha, não se afaste do livro da lei, nem um momento da tua vida, dia e noite, ouça a palavra do Senhor, e aí então você será bem sucedido. Quando nós não rejeitamos a instrução, amado, da palavra, do homem de Deus, realmente nós somos abençoados e prósperos. Segundo, a preguiça. Provérbios 20, 13. Não ameis a preguiça, para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará do melhor. Às vezes tem dia que nós estamos assim: nossa, hoje eu estou com uma preguiça. Você não sabe o que você está dizendo. Preguiça pode ser um demônio. Eu não digo aquela preguiça normal, mas essa preguiça às vezes está um dia, está 2, está 3, está 4. Daqui a pouco não quer mais saber trabalhar, coloca impedimento em tudo. Isso é um demônio de escassez que está entrando na tua vida, regido por Mamon, para tentar te paralisar. Amém, amado? E essa é uma verdade até no nosso próprio corpo. A pessoa, quando fica muito tempo sem fazer um exercício, ela começa a atrofiar, né? Muito tempo um órgão do seu corpo que não se mexe, por alguma paralisia, por alguma coisa, a tendência dele é atrofiar. Preste atenção. Deus, Ele quer que você retire tudo isso que impeça a bênção de Deus na tua vida, que impeça a prosperidade. O outro, terceiro, egoísmo. Lucas 6,38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Amém? Eu passei por uma situação uns dias atrás, e eu vi uma pessoa passando por uma dificuldade muito grande, contou a história dele, chorou, e eu fiquei comovido com aquilo, porque eu percebi que havia uma verdade, não era nenhum golpe pedindo dinheiro. E tinha algumas pessoas comigo que também se comoveram. Não estou dizendo isso para me vangloriar do que fiz, só porque eu lembrei disso agora. E todas elas abençoaram. Mas a pessoa ao qual eu estou dizendo estava reclamando que precisava voltar para uma determinada cidade na Bahia, precisava de um certo valor, que gastava X para comer, que gastava X numa pensão, enfim, ele expôs. Ele não estava pedindo exatamente valores, mas estava dizendo o problema dele. Olha a diferença daquela pessoa que entrega um valor semelhante ao que todo mundo entrega. Ah, eu tenho R$1 aqui, toma R$1. Só que R$1 para ele não dá nada. Por dia ele gastava R$20 de alimentação. Não tinha ninguém que dava emprego. Tinha que voltar para uma outra cidade, que era mais um outro valor para voltar para a cidade, e ainda tinha que pagar para dormir, porque albergue, principalmente numa cidade pequena, é assim: você vai, você toma um banho naquele dia, enquanto você não estiver podre, o cabelo tudo avoaçado, você não pode voltar lá. E aí eles te arrumam mais ou menos para fazer a média do governo e te mandam embora para a rua de novo. Diferente de alguns albergues de São Paulo, a pessoa ainda dorme, mas tem toda uma, vagas, enfim.
E essa pessoa estava nessa condição. Então, estávamos num grupo de pessoas, um deu 1, outro deu 5, outro deu 10. E alguém no meio disse: qual é o valor para você ir embora? O valor para mim ir embora é X. E essa pessoa então entregou. Ao olhar de outros, houve uma certa crítica, diz em palavras: nossa, como você é bobo. E se for um golpe? E se realmente não for verdade? E se realmente isso não procede? Meu amado, a Bíblia diz que Deus te dá em medida transbordante, sacudida, recalcada. Quando você abençoar alguém, faça na mesma condição, porque na medida que você abençoar, é a maneira que você será abençoado. E não fique, sabe, preocupado, não dormindo à noite, dizendo: ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Aquilo que a gente faz e acabou. Tem gente que chega no farol e diz assim: ah, eu não vou dar moeda para esta criança, para esta mulher, para este homem, porque vai que ele vai, fumar maconha, vai que ele vai comprar droga, usar crack, tomar bebida, vai se prostituir, problema é dele. A Bíblia diz que quando alguém te pede, você precisa dar. E não importa o que a pessoa vai fazer, é problema dela. Porque imagine você, um viciado de crack, ele vai no farol pedir, se você não der, ele vai te roubar. Aí depois a gente diz: não há segurança. O governo, ele está preocupado, não é que as pessoas estão pedindo na rua, ele está preocupado porque ele quer dizer: olha, no meu governo não tinha nenhum mendigo na rua, todos estavam no albergue, todos estavam nas escolas particulares, porque eu fiz. O governo está preocupado com ele, e o Senhor quer que você se preocupe com o teu próximo. À medida que você se preocupa com o teu próximo, Deus se preocupa com você. Amém? E às vezes a minha filha está comigo no carro, quando passamos algum farol, às vezes a gente não tem trocado alguma coisa, ela disse: poxa pai, vai passar em branco, porque está acostumada a ver esta cena. E um dia alguém estava no carro comigo e disse: ah, você é louco, e se essa pessoa fosse usar droga? Eu disse para ela: essa mesma pessoa iria pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não arruma emprego, não arruma nada, seria o meu carro talvez vítima de um revólver na cara, dizendo: eu quero dinheiro, eu saio do carro, porque não vai ser eu parando de dar R$1, R$2, seja lá quanto for para ela, que ela vai parar de usar droga. Se ela tiver que parar, ela vai parar. Amém, meu amado? Às vezes nós queremos que as pessoas nos dêem satisfação daquilo que nós damos a ela. Se eu dei, não importa. Importa é que eu fiz a minha parte. E se todos fizerem a sua, assim será melhor. Quarto, esquecer de agradecer a Deus. Deuteronômio 8:17 diz: a minha força é a fortaleza da minha mão, me adquiriram essas riquezas. Antes de lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Deus jurou em te abençoar com o melhor desta terra. E se você crê nisso, amado, você vai passar a viver isso nos seus dias. Você vai cumprir a palavra do Senhor. Você vai colocar em prática o que é promessa de Deus para a tua vida. Amém? Tem um louvor que nós iremos cantar no Levítico 52, que diz que você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida, enquanto a bênção de Abraão não chegar sobre a tua vida. E nós precisamos viver isso, sabe? Nós precisamos sair daqui um dia, encontrar com o Senhor e dizer: poxa Deus, passamos momentos difíceis, só que difícil era quando nós estávamos no mundo, porque servindo a Ti foi maravilhoso. A luta foi grande, só que a vitória era maior. Nós sentíamos a Tua presença, víamos o Teu agir, víamos o seu cuidado. Para que a gente veja isso, é preciso haver confiança. Amém? 6. Não honrar o sacerdote. Ezequiel 44, 28, 30. Igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda oração de tudo, e de todas as vossas oblações, serão para o sacerdote. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a sua casa.
Preste atenção, amado. Quando nós não honramos ao sacerdote, nós estamos descumprindo o que a mulher viúva estaria fazendo. Ela não poderia dizer: ah, profeta, sinto muito, pede para outra, tem tantas outras viúvas por aí. Se você acha que eu sou a mulher em que Deus disse que iria me abençoar quando eu te abençoasse, eu não tenho fé para isso não, minha religião não permite. Peça para outra. Era capaz o profeta realmente falar com outra pessoa e dizer: realmente eu me enganei, porque a pessoa em que Deus disse que era para me falar, eu falaria, ela concordaria. Com certeza não é você, porque você não tem esse espírito de obediência. Ela seria abençoada? Não, porque ela não honrou o sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz, amado? Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam multiplicados na terra. Os sacerdotes, eles são os nossos pais espirituais. E às vezes a gente vê crente honrando pai e mãe, não honra pastor, fala mal de pastor, age, sabe, se levanta contra o ministério, e essas pessoas simplesmente passam por uma perrenga terrível. Amém, amado? A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra o meu ungido. E a honra que Ezequiel está dizendo aqui é a honra das primícias. E eu quero aproveitar, sabe, e explicar para a igreja o que é primícia, que talvez muitas pessoas não tenham entendido. Primícia é o primeiro, o nome já diz tudo, é o primeiro fruto. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho fruto, eu tenho salário, e o salário é um só. Independente dele ser primeiro ou não, é aquele valor e acabou. A primícia, amado, a Bíblia diz que é 3% do valor que você ganha. Essa é a tua primícia. O dízimo é 10% daquilo que vem à nossa mão. Isso é o dízimo. A primícia, ela não pode ser entregue depois do dízimo, como acontece aqui algumas vezes. A pessoa entrega o dízimo, depois vai entregar a primícia. É a mesma coisa, você chega com um boleto na mão, chega no banco e fala: eu quero pagar o juro, depois eu pago a fatura. O juro vai vir só ser o mês seguinte, não é assim? Ele tem como aceitar? Não, você paga a fatura, o juro vem depois embutido na próxima fatura. Quando nós entregamos, honramos o sacerdote, Deus nos honra. Amém? Pastor, eu não sei fazer conta de 3%. Algumas pessoas já me perguntaram isso, e eu arrumei uma técnica muito fácil. Você sabe fazer de 10%? Sei. Então, quando você tirar o seu dízimo, um exemplo, de 100 reais que você ganha, seu dízimo, um exemplo, seria 10 reais, não é isso? E qual é o dízimo de 10 reais? R$1. O dízimo de R$1 seria referente a 1%, não é? Vezes 3, que é a primícia, R$3 seria a tua primícia. Então é só você tirar o dízimo do dízimo vezes 3, é a sua primícia. E como se tira o dízimo? Bom, vamos lá para a matemática. Se você ganha 100, tira os dois últimos zeros, depois da vírgula, né? E aí você pega aquela vírgula, o último zero, perdão, depois da vírgula, e você coloca uma casa mais à frente. Amém? Tirou um, tirou a vírgula de lá, põe mais à frente, vai ficar 10,00, né? E assim são com todos os valores. Tira o último número, a vírgula passa uma casa à frente. Apesar que eu acho que 10% não sabe fazer essa conta, né? Mas se não souber, é uma forma mais fácil de se fazer. Mas a melhor mesmo de ser feita, para ser bem entendida, é da primícia, que é você pegar o dízimo do dízimo 3 vezes o valor da sua primícia. E quando você fizer isso, o que aconteceu na casa da viúva, que a casa dela não sofreu escassez e miséria, a prosperidade chegou, vai chegar na tua vida, mano. Pastor, mas eu sou só dizimista, eu não sou primiciante, e eu vou para o inferno por causa disso? Não, ninguém está falando de inferno, mas está falando de honra. E quando nós não honramos, nós também não somos honrados. Isso é fato. Amém? Sétimo, maldição. Maldição hereditária. Gálatas 3,13 fala da maldição de miséria, né?
Maldição de áreas atuais. Malaquias 1, 13 e 14 diz: oferta bichada, dizeis também: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, assim trazei a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Mas seja maldito o enganador que, tendo um animal macho no seu rebanho, e volta e sacrifica ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Ele diz: maldito é aquele que naquela época se fazia sacrifício de animais, que pega um animal que você sabe que ele é doente, você sabe que ele é coxo, que ele é manco, e diz assim: ah, na hora de ofertar, eu vou separar o que é bom, e esse que é ruimzinho, que não tem comércio, eu não consigo trocar, eu vou ofertar ao Senhor. A hora que você embrulhar, né, é a mesma coisa. Você pôs no envelope, você colocou no embrulho bonito, colocou um laço bonito, tudo fica lindo. Só que Deus sabe aquilo que é o nosso melhor. E Ele diz: eu sou o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Eu não aceito qualquer coisa, porque eu não dou qualquer coisa. Aquilo que Deus nos dá é de excelência. Ele nos dá qualquer coisa. Por isso que Deus não aceita qualquer coisa. Portanto que Deus aceitou a oferta de Caim e Abel, aceitou, sabe, de um e não aceitou do outro. Por que Caim mata Abel? Porque a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não. Qual era a diferença? Deus não gostava de legumes, não era isso. Deus só queria se fosse oferta de sangue, não é isso. É que Abel, amado, ele pastoreava ovelhas, e ele pegou a sua melhor ovelha e entregou ao Senhor. Caim, ele pegou aquele fruto, sabe, final de feira, que já tem as manchinhas, que já não serve mais para o comércio. Ele separou uma quantidade até grande. Se fosse questão de volume, era maior do que a oferta do irmão, só que era de qualquer jeito. Deus não está preocupado com valores, Deus está preocupado com a excelência. De repente a moeda para você é de um imenso valor, para mim aquilo é esmola. Mas se para você é algo grande, e você está fazendo com excelência, não adianta eu dar um valor enorme, mas é o que me sobra, é o que não me faz diferença, não vai mudar em nada. E Jesus fala sobre isso na oferta da viúva. Ele disse que a oferta dela era maior do que todas. Chegaram a dar pedras de diamante, sabe? Chegaram a colocar lá no gasofilácio vários valores maiores do que aquela senhora tinha. Mas ela tinha algo que era o seu tudo, e o seu tudo ela entregou com excelência, e Deus honrou. Amém? 9. Julgo desigual. 2 Coríntios 6,14 fala a respeito da sociedade com o ímpio. Preste atenção. Deus não tem honra em sociedade com o ímpio. Enquanto você está orando, fazendo campanha para que Deus feche a boca do leão, a pessoa está lá no pé de Aparecida no dia 12 de novembro, ou de outubro, sei lá que dia que é, para poder fazer promessa. Quando a bênção chega, um vai dizer: foi a Cidinha, o outro diz: não, foi o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém, é o que diz Isaías 42:8, sabe? A minha glória eu não dou a ninguém. Se você quer fazer sociedade com o ímpio, o problema é seu. Mas depois não vai aos pés do Senhor e diz: me ajuda, porque Ele não dá a glória dele a ninguém. 10. Rejeição por Israel. Todos os que abençoarem Israel serão abençoados, e todos que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Preste atenção. Eu sou de uma época, hoje em dia isso quase não tem, mas de uma época que o povo tinha muito medo de oração contrária. Uma vez eu estava lá em Eldorado e alguém disse assim: pastor, olha, você tem que vigiar, porque tem umas irmãs aí que estão orando ao contrário, e a tua igreja vai fechar. Eu disse: primeiro que eu não tenho medo de oração contrária. Oração contrária para mim só se for de ponta cabeça, e ninguém que eu saiba é morcego. Oração contrária para mim é macumba, e o meu Deus é maior do que toda macumba, porque eu era de lá, Ele me livrou. Não tenho medo de macumba, não tenho medo de oração contrária, não tenho medo de nada disso. Então, meu irmão, se alguém está torcendo contra, se alguém está achando que você não vai vencer, está profetizando maldição sobre a tua vida, o profeta tem que se levantar dizendo que você não vai andar, você não vai prosperar, que Deus não é contigo, lança fora, chuta, que é macumba.
Porque maior é o que está contigo. Glória a Deus. Maior é a graça do Senhor na tua vida. Amém? E a palavra é muito clara: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porque se amaldiçoar você, está amaldiçoando a Deus. Se alguém amaldiçoa um filho seu, está mexendo contigo ou não? Sim ou não? Chega na tua casa e fala: olha, meu irmão, eu adoro você, você é maravilhoso, mas eu não suporto teus filhos. Você vai falar: sinto muito, então não vem na minha casa, porque esta casa é a casa dos meus filhos. Amém. Assim é Deus. Se não te aceitarem porque você é crente, se não te aceitarem porque você é servo, vou revoar, meu filho, vai embora, tchau, sabe? Não adianta te amaldiçoar. Come na tua casa, vive da tua oração, vive debaixo da tua cobertura e está dizendo: eu não quero. Então espere, porque o negócio vai ficar mais estreito do que imagina. Amém? 11. Roubo a Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubeis e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, que quer dizer oferta com propósito. Preste atenção que eu grifei aqui oferta alçada. Amém? Não consigo ficar sentado quando estou pregando. Obrigado. Oferta alçada quer dizer oferta com propósito. O texto de Malaquias, quando diz oferta alçada, é oferta com propósito. Em que nós te roubamos? Dos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, você não tem ofertado com propósito, e tem feito o propósito e não tem cumprido. Então nisso me roubais. Aqui na igreja nós pregamos 3 tipos de entrega: dízimo, primícia e oferta alçada. Qual é a oferta alçada? Nós a nomeamos como oferta de Gideão. Ela tem um propósito. E qual é o propósito dessa oferta? A compra do prédio, que um dia será próprio da igreja. Glória a Deus. Quando nós não entregamos, nós roubamos a Deus. Porque todos que entram nesta igreja, que já está aqui há mais de um ano, já está careca de saber a respeito disso. Quando você não entrega, você está retendo o que é de Deus. Porque este ministério tem este propósito. Porque o dia que for próprio, você também vai usufruir disso. A bênção de Deus será para todos. E às vezes tem pessoas que dizem assim: ah não, mas isso aqui eu não faço, amado. Nós não obrigamos ninguém e não, sabe, invadimos a tua vida financeira para isso. Mas a palavra diz que quando você não cumpre o propósito da oferta alçada, você está retendo o que é de Deus. Segunda coisa que é a oferta alçada. Nós temos uma campanha, e a campanha ela tem jejum, tem todo o processo da campanha, e no final tem oferta de sacrifício, oferta voluntária, oferta disso, oferta daquilo. É uma oferta alçada. É uma oferta que ela tem um propósito, dirigido pela campanha, e Deus vai te abençoar. E quando você não cumpre, você deixa de cumprir aquilo que o Senhor diz: faça, porque eu quero te abençoar. Quando nós não fizermos, Deus não tem vínculo conosco. Amém? Já estou terminando. Os dízimos. Tudo que pertence a Deus. Tudo aquilo que vem à nossa mão. Amado, se você não é dizimista, a partir de hoje, passe a ser dizimista, porque Deus conta contigo. Amém? Sabe por que a igreja no Brasil e no mundo às vezes não prospera? Tem alguém que está com ideia prata estacionado na casa, na casa de algum vizinho? Se tiver, por favor, retire. Não, Daniel, não tem nenhuma ideia prata. Nossa ideia é dourada. Amém? Diz que não tem. Quando nós não entregamos, amado, nós retemos o que é de Deus. Amém? E dízimo, preste atenção, é tudo que vem à mão. Pastor, mas eu tenho que ser dizimista. Deixa eu te contar uma coisa: o dízimo é uma bomba. Se você ficar com ele na mão, ele vai explodir na tua mão. Sabe por quê? Porque ele não é teu, ele é de Deus. Se você não entrega, Satanás vai buscar. Conheci vários testemunhos de pessoas. Eu vou só citar um número redondo para que vocês entendam. Um ganhava R$500, possuía A, B e C de coisas.
O outro ganhava os mesmos R$500, trabalhava na mesma empresa e tinha A e B de coisa. Só que o primeiro, que tinha A, B, C de coisas que ele tinha, já estava no projeto do D, do E e do F. E o segundo, que tinha só A e B, estava devendo, ou seja, se fosse peneirar o A e B das coisas que ele não tinha nada, porque não era dele ainda, não tinha sido pago. E aí perguntava, como que você consegue? Ele diz, eu não sei. Eu sei que a primeira coisa que eu tiro é de Deus. E quando eu sonho, Deus traz a existência. B, C e D que eu tenho, eu não comprei. Eu pedi para Deus, alguém passou na minha porta, alguém da minha família, e disse, olha, eu tenho tal coisa lá, não estou usando, você não gostaria de comprar? Eu disse, olha, eu posso te pagar assim, assim, vamos fazer o seguinte, pega para você, eu não vou precisar mesmo. E o produto era novo. Essa é a diferença, meu amado, de Deus suprir a nossa necessidade. E mesmo que Ele não nos dê nada, nós somos dizimistas do Senhor. Quando você não é dizimista do Senhor, você é dizimista de Satanás. Amém? Uma vez eu ouvi uma notícia e um comentário sobre aquele produto Ariel. E aquele produto Ariel, um dos donos, disse o seguinte, que ele era dizimista da igreja de Satanás. E perguntaram num programa americano, dizendo, você não tem medo de falar a respeito disso? E os cristãos, parem de comprar o produto. Ele disse, cristão não é fiel. Na maioria deles, 70% não são. E eles vão saber disso e vão continuar comprando o meu produto. Só que eu sou fiel ao que eu acredito. Nem todo cristão é. E é uma verdade. O cristão, ele é fiel quando não pesa no bolso. Porque quando pesa no bolso, ele diz, opa, esse mês eu tenho uma conta para pagar. Deus entende, Deus entende. O diabo é que não vai entender. Ele vai dizer, opa, a brecha abriu, eu vou entrar. Só que ele entra bem devagar. Porque se ele entrar de uma vez, você vai no mês seguinte repreender ele. Então ele entra não na área financeira, não se iluda. Ele vai entrar na área amorosa, ele vai entrar talvez nos seus estudos, sabe? Em outras áreas que você nem imagina. E aí ele vai começar a migrar bem devagar. Quando você menos perceber, o rombo está enorme. E você diz, nossa, mas eu financeiramente eu estou bem. Então não é o devorador. Amém, amado? Tudo aquilo que é seu é uma porta aberta para ele devorar. E ele não precisa ser exatamente dinheiro ou finança. Porque ele sabe que o crente, quando tocou na finança, ele é esperto, ele, opa, detectei o problema. É igual o mecânico quando já conhece o problema no motor. Se der um problema naquela área, ele já vai em cima. Amém? E além de tudo isso, a igreja do Senhor existe porque nós somos os teus filhos que mantemos a casa. Amém, amado? Dízimo mantém as portas, janelas do céu abertas. Dízimo não é da lei, dízimo é obediência. 1 Samuel 15:22 fala isso, que obedecer é melhor do que sacrificar. E o único demônio que nós não podemos expulsar, mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, é o devorador. Porque o devorador só se expulsa de uma maneira, dizimando. Amém? As ofertas, Marcos 4:26 diz, o reino de Deus é assim como um homem que lança semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite, de dia, e a semente brotasse, crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. O reino de Deus é assim como um homem que lançasse semente à terra, dormisse e se levantasse de dia e de noite, e semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz o seu fruto. Versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Amém? Nós devemos, amado, servir a Deus com alegria e abundância de tudo aquilo que Ele nos dá. Amém? Nós não queremos, o Senhor não deseja que, se fizermos o contrário, sejamos escravos do inimigo. Pastor, pode um crente ser escravo do inimigo? Vamos ver, Deuteronômio 28:47, diz assim: por não haveres servido ao Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, por causa da abundância de tudo, servirás o teu inimigo, que o Senhor enviará contra ti, em fome,
em sede, em nudez, em falta de tudo. Ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te haja destruído. Deus faria isso? Não é Evangelho segundo Alexandre, é o livro segundo Deuteronômio, que fala da lei, mas que lá no Novo Testamento Jesus fala da oferta. Vamos fazer com alegria, meu irmão. Quem não dá nada a ninguém também não tem que receber nada. Amém? E não pode nem cobrar nada. O nosso Pai nos deu o melhor, que foi Jesus Cristo, seu único Filho. E Ele nos deu pela nossa salvação. Que ninguém daria R$1 por você. Mataria um bicho por sua causa. Ele deu a sua própria vida. Amém? E o que nós temos dado a Ele? Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48:10. E quinto e último, nós falamos sobre a semeadura. Cuidados na semeadura. Primeiro, semear com o pecado não funciona. Segundo, a qualidade da semente tem que ser o melhor para Deus. A qualidade da semente é o que vai gerar o fruto. Quem pega um monte de semente que alguém jogou fora, porque disse assim, olha, eu não vou plantar isso na minha terra porque vai dar fruto ruim. Se você foi lá e pegou essa semente para poder aproveitar, para plantar na sua, vai nascer tudo bichado. Não adianta você dizer para o outro, nossa, por que o dele foi bom e a minha foi ruim? O que não prestava ele jogou fora. E às vezes nós queremos pegar isso. Sabe, amado? Terceiro, o tempo da colheita, ansiedade, atuação de Mamon. Eu plantei, espera no Senhor para colher, não fique ansioso. Quarto, tipos de obras de Deus. A obra de Deus, cada um faz de uma maneira. Tem gente que não tem dinheiro para manter a obra de Deus, sabe? Tem gente que gostaria de ser missionário, mas não tem dinheiro para ir para a África. Vai ser missionário na rua de trás da sua casa, vai ganhar almas. Sabe, às vezes você não tem dinheiro para manter a obra de Deus, mas olha, a obra de Deus às vezes precisa de uma faxina, de lavar um vidro, pastor, deixa eu ir lá. Pô, amado, a obra de Deus é muito grande. Quantos hospitais precisa de alguém ir lá visitar? Mas eu nem conheço, por isso mesmo. Deixa Deus te usar, entra lá na hora da visita, fala, olha, eu sou da igreja fulano de tal, você tem um cartão desta igreja, timbrado, o nome da igreja, você pode entrar em qualquer hospital, na hora da visita e diz, eu quero visitar, e eles vão te liberar para você ir, ora, traz uma palavra amiga, isso é fazer a obra, isso é semear no campo, e você vai colher. Fazer a obra não é só trazer gente para esta igreja, fazer a obra é trazer pessoas para o reino de Deus. É por isso que nós devemos hoje, que é dia de ceia, confessar o nosso pecado. O pecado de não entrar, de não agir, de não fazer. O pecado de não semear, o pecado de não confiar. Sabe, meu amado? Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tu sabes quais têm sido as transgressões. Esta é a quarta ceia do ano. É hora de confessar, é hora de voltar às primeiras obras. É hora de colocar a tua casa, sabe, em dia. É hora de realmente fazer a vontade do Pai. Tome autoridade em nome de Jesus. Expulse esse mamon da tua vida, sabe? Se ainda não aconteceu, aguarda no Senhor. Faça um compromisso hoje com o Senhor. Compromisso de fidelidade, nos dízimos, nas ofertas, sabe? Em ganhar almas, em pregar o Evangelho, em participar de alguma tribo. Faça uma aliança com Deus. Eu vou fazer a minha parte, Deus, porque eu sei que a sua é impossível que Ele não faça. Amém?